Nessa noite eu quero trazer aqui uma mensagem, uma palavra da parte de Deus. Em primeiro lugar também eu quero saudar a todos os irmãos e amigos na paz do Senhor Jesus. Que às vezes eu gosto de trazer uma palavra. É bom a gente falar, né? Falar da palavra de Deus. Falar de Deus, falar dos acontecimentos, né? Do que Deus faz. Falar do cuidado de Deus para com nossas vidas, né? É bom sempre a gente trazer alguma experiência, né? Glória a Deus, que vai nos edificar, né? Cada dia, né? E através da Bíblia trazer essa mensagem, né? Falando da verdade, falando de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? E muitas vezes a gente quer falar até, muitos irmãos às vezes prega, profetiza muitas coisas boas, milagres, vitórias. Só que para a gente ter vitória, temos que buscar, né? Temos que buscar, temos que servir, temos que adorar a Deus, né? A nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor falou para a gente fazer, né, o bem, né? Semear a palavra, né? Pregar a mensagem da salvação, a mensagem da cruz. É a mensagem eterna, né? Que nos dá a vida eterna, né? A mensagem de Jesus. E essa mensagem, ela vem trazer muitas coisas boas, mas também vem trazer também muito despertamento, né? Alerta para o povo, que muitas vezes o povo anda desapercebido, né? Glória a Deus. Deus está falando com todos nós a todo momento, né? Através da Bíblia, através de uma mensagem, através de um louvor inspirado por Deus, através da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Nossos tempos, glória a Deus. Nós vemos diante de nossos olhos, diante de muitas multidões, né? Glória a Deus. E Deus não nos deixa se enganar, né? A Bíblia diz que Deus não se deixa ninguém se enganar. E Deus não tem ninguém como inocente, né? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é pregada, né? Como diz. E Deus manda, através da sua palavra, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? E como eu estou aproveitando agora esse tempo, trazer aqui essa mensagem de despertamento. Que em meio se tiver uma grande sequidão, né? Em meio a grandes tempestades, aleluia, mas se você estiver firmado na rocha que é Jesus, aleluia, você vive abundância, né? Em meio à escassez, você tem abundância de água, de pão, de alimento. Porque Deus, ele é com aquele que, aleluia, que o segue, né? Porque disse Jesus: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a vida, ela tem tudo. A vida tem alimento, a vida tem paz, a vida tem salvação, a vida, que é Jesus, tem mantimento necessário, aquilo que a gente precisa, né? Aleluia. Meio a grandes tristeza, enquanto muitos estão perecendo, porque
só querem o dono da bênção. Só querem, não, é o contrário, né? Quer dizer outra coisa, eles só querem a bênção, mas não querem o dono da bênção, né? Não adianta a pessoa falar que segue a Jesus, mas não cumpre, mas não pratica a sua palavra, os seus mandamentos, né? Porque Deus fala que a gente tem que praticar, né? Praticar, né? Não falar que eu amo, mas não demonstra, né? Ver o próximo sofrendo, podendo ajudar, não ajuda. Um exemplo, né? Tem que ter a prática, né? Servir a Deus, cumprir, né, os seus mandamentos, praticar a sua verdade. E quando a gente precisa ouvir, Deus fala comigo, fala com cada um de nós, né? Despertamento, para nos despertar. O que eu quero falar aqui falar também em Amós, o livro de Amós, que ele traz um grande despertamento, né, para toda a humanidade. Vou ler somente o capítulo 8, em Amós capítulo 8, no versículo 11. Ele vai falar assim, nossa, glória a Deus. Amós capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor, né? O Senhor fala através da sua palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, glória a Deus, em que enviarei fome sobre a terra, glória a Deus. Não fome de pão, nem sede de água, né? Mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui eu vou dar um pouco de explicação através do Espírito Santo de Deus, porque a gente não tem nada, né? A gente fala, a gente tem aquilo que Deus dá, né? Porque quando a gente se entrega para Jesus, conhece o Salvador eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente temos que falar sua palavra, que só Jesus é quem salva, não há outro Deus que pode salvar se não for Jesus. Glória a Deus. Como diz aqui na palavra, né? Um dia, muitos que não querem, aleluia, ouvir a palavra, muitos que não querem seguir, vivem um mundo de ilusão, né? Vimos aí, muitos. Não é porque muitas vezes a pessoa está em uma igreja, nos cultos, né? Aleluia, que está servindo a Deus. Muitas vezes vemos multidões nas igrejas, porque igrejas somos cada um de nós, como eu já tenho falado, né? Igrejas somos cada um de nós. Porque qualquer pessoa pode levantar uma parede, cobrir, botar o nome da igreja, né? Mas quem salva é Jesus, né? Se seguir a Jesus através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra, chegou a mensagem para nós, né? Através dos homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, foi escrito na Bíblia, né? Que se chama Bíblia Sagrada, que está tudo aquilo que se cumpre nas nossas vidas. Glória a Deus, se cumpre na minha vida, que já se cumpriu muita coisa que está escrito na Bíblia, na minha vida, se cumpriu na vida de muitos. Glória a Deus, né? Porque Jesus, ele fala através da sua palavra para cada um de nós, né? Glória a Deus. E mais um dia, a Bíblia diz que vai faltar, né, a palavra de Deus. Um dia ela vai sair da terra, a mensagem da cruz, com o Espírito Santo junto com a igreja.
E os que ficarem, aqueles que não quiseram, aleluia, cumprir os mandamentos, eles vão querer ouvir, vão sentir sede, fome de ouvir a mensagem, né? Mas aí não vai ter mais, né? Porque Jesus, ele está dando tempo para que o povo se arrependa, para que muitos se arrependam. Glória a Deus, muitos, todos, não só aqueles que estão no mundo diretamente, para todo mundo ver, mas também muitos que se dizem que servem a Deus, né? Como diz na palavra que está nas 7 igrejas de Apocalipse, né? Que eles falam que são, mas não são, né? Só fala que são, mas não são porque não pratica, né? Glória a Deus. Só quem é aquele que pratica, né? Filho é aquele que obedece o pai, que fala que o pai, né? Que o pai faz o que o pai manda, né? Porque o pai não quer o mal para o filho, só quer o bem. O pai, a mãe, né? E para você não ter prejuízo na vida, né? Como nós temos que obedecer nossos pais, né? E muitos não obedecem. Por isso que muitos o fim é triste, né? Porque não obedece o pai e mãe. Aí vão na onda de muitos amigos, né? Aí do mundo que não pratica a verdade. E só leva para a perdição, né? Porque poucos, muito poucos, um exemplo, quando você está na abundância, com dinheiro, por aí, com a curtição, na zoeira, aí você tem muitos amigos, né? Curtindo as bebedices, né? As farras do mundo, aí você é cheio de amigos, muitos amigos, mas só lhe leva para a perdição. Porque amigo de verdade, ele vai querer seu bem. O bem é você praticar aquilo que faz bem para a sua vida e para a sua alma, né? Que é praticar a verdade, seguir a Deus, a Jesus. Porque quando você está na farra, pode ver, você vai por esses pancadão, por essas festas por aí. É tanto amigo, né? Só oferece só bebida, tudo que é coisa ruim, né? Que não faz bem. E depois, né, muitas vezes, muitos não vão se voltar para Deus, morrem cedo, né? Vão cedo para a cova, porque não quiseram ouvir a verdade da palavra de Deus, os pais, a mãe, né? E quando você vai, muitas vezes, não aparece nenhum amigo, né? Muitas vezes. Dependendo da situação, nenhum amigo vai, né? Às vezes, até o velório você fica lá sozinho, só você e sua mãe, algum irmão seu, né? Mas amigo mesmo só quando você está na farra. Quando você está lá servindo a ele na carnalidade, né? E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? Nós temos que andar debaixo das mãos de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Nós temos que habitar debaixo das mãos do Altíssimo, né? Como diz o Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você está debaixo da potente mão de Deus, você está protegido, porque Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é nosso Pai verdadeiro, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fez os céus e a terra. Aleluia. É só Ele mesmo, né? Ninguém fica em pé se Ele não permitir,
Ninguém se levanta no outro dia para ir trabalhar, para fazer suas coisas, se Deus não permitir. E quando Ele quer, Ele abate, né? Como diz na sua palavra. Ele abate os exaltados, arrogantes, Deus abate, né? E Ele exalta os humildes, né? Glória a Deus, para você ver, tudo está nas mãos de Deus, né? Chuva, raios, trovões. E a gente não é nada se não for pela misericórdia de Deus, como está escrito na Bíblia, por causa da misericórdia do Senhor Jesus. Por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, né? Porque a gente não tem nada, não é nada. Nesse mundo a gente não tem nada, não é nada, né? O que nós temos é Deus que dá. Ele dá e tira a hora que Ele quer, né? Glória a Deus. Assim, qual é a vida? A nossa vida, quem dá é Deus. Ele tira na hora que Ele quer, né? De uma hora para outra, a pessoa do nada tem um infarto. A pessoa fala assim, nossa, fulano era tão saudável, não tinha nada, de repente caiu, foi-se embora. É assim, não somos nada, não adianta. E tudo que o homem plantar vai colher. Está na Bíblia, né? A Bíblia tudo explica, tudo fala, né? Tudo que a gente faz, a gente tem um resultado. Glória a Deus. Nada fica em vão, nada passa. A Bíblia diz que não vai passar um tio. Tudo que eu e você pratica, faz, nós vamos ter que prestar conta com Deus, com o Senhor Jesus. Deus não vai deixar ninguém passar. Porque Deus fala que até o nosso cabelo, cada fiozinho, Deus sabe quanto tem na nossa cabeça. Pense num Deus grande. E o mundo está na palma da sua mão. O mundo, toda a humanidade, toda a terra, está na palma da mão de Deus. Deus é bom demais, Deus é misericordioso. Se Deus fechar a mão, o mundo já era, né? Esse dia eu vi um vídeo, uma filmagem, uma reportagem, uns jogadores jogando no campo, né? De repente caiu um raio, né? Da natureza de Deus. Aqueles homens caiu, né? Sem reação nenhuma no chão. Foi ao chão rapidinho. Foi. Pá, bateu, caiu. Um raio, caiu um raio. Não sei, mas não sei se foi um ou dois que morreram na hora, né? Pois é, assim. Gente de novo, né? Rapaz novo. Mas é assim. A nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo que a gente pratica está na mão de Deus. Você fala assim, mas fulano praticou coisa horrível, não aconteceu nada. Deus é longânimo também. Às vezes Deus demora a tratar com a pessoa. Deus demora. Às vezes demora anos, muitos anos. A gente esquece. Você esquece. Mas Deus não. Deus não. No dia que Ele for tratar, e você vai aí, muitos vão se lembrar. Nossa, quanto tempo. Deus não esquece de mim nem de você. Esquece não. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos deu a chance de salvação, de arrependimento. Hoje nós estamos vivos. Glória a Deus, praticando. Deus dá liberdade, né? Ele fala, tudo é lícito. Pode fazer tudo, mas só que nem tudo convém. Se for errado, vai pagar o preço. Entendeu? Se roubar, se matar,
se ferir, se machucar, vai pagar o preço. Porque a Bíblia diz que com ferro fere, com ferro será ferido. Ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém. Glória a Deus. E tudo está na mão, tudo está na permissão dele. Meu Deus. Tudo que a gente passa nesse mundo é tudo na permissão de Deus. Tudo. Estamos no final dos tempos, né? Apocalipse. Estamos vendo já o Apocalipse. Muitas coisas terríveis acontecendo no mundo. Guerras. Né? Está lá em Mateus 24. E Jesus, quando estava conversando com os discípulos, eles perguntaram: Mestre, qual sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, do fim do mundo, né? Jesus falou que ia ter guerras, rumores de guerras, terremoto em vários lugares, como Jesus tivesse perdido, né? Aleluia. Muitos iam se escandalizar, né? Vemos hoje muitos se escandalizando, né? Qualquer um aparece nas mídias aí, fala que é pastor, aí fica mentindo, enganando o povo, lendo a Bíblia e traduzindo do jeito que ele quer, né? Dizendo que pode ser crente assim, pode servir a Deus assim. Não pode, não. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, não é de qualquer maneira, não. Ela diz que quem é santo, santifique mais. Quem é sujo, suje-se mais. Muitos que se titula pastor, enganando o povo, escandalizando. Hoje em dia está difícil você falar a verdade para o povo. O povo não acredita mais, não. Não quer acreditar mais na palavra de Deus, não, por causa de muitos que apostataram da fé. Diz que é pastor, né? Uma pessoa dessa aí já é ateu. Isso aí não é pastor, isso é um ateu. Porque não crê em Deus. A pessoa que faz isso, brinca com as coisas de Deus, é porque não crê. Porque Deus é poderoso demais. Deus, né? Deus já abriu terra para engolir gente desobediente, né? O povo de Coré, né? Foi engolido vivo. Deus abriu a terra e engoliu tudo por causa da desobediência. E Deus é o mesmo, não mudou. O homem que muda, a gente que muda. Glória a Deus. Mas Deus não muda, não. Continua o mesmo. Aleluia. A Bíblia fala, a sua palavra diz, ó, tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não muda, não. O homem que mudou. Ó, bate aqui, sem querer. Fazer um vídeo ao vivo é assim, né? O homem é que muda. Ah, mas eu pratiquei muita coisa ruim. Mas eu vou pedir perdão, Deus vai me salvar. Salva. Mas vem a consequência. Quanto mais você praticar, tá juntando. Ah, depois eu me arrependo para ir para o céu. Aí tá bom. Só que vem a consequência do pecado. E não é bom, não. É muito sofrimento. É terrível. Você passa por dores, passa por angústias terríveis para poder se salvar. Não é de qualquer maneira, não, paga preço. Por isso que Salomão disse na sua palavra, né? Salomão, ele pediu sabedoria, né? Foi orar a Deus. Deus falou: pede o que queres, Salomão, filho de Davi, né? Que eu te darei. E ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria, através da sabedoria Deus deu riqueza, deu tudo para ele. Só que ele foi desobediente, desobedeceu a Deus, né? Fez muita coisa errada, né? Teve várias mulheres,
1000 mulheres, mais de 1000 mulheres, né? Aí depois aprontou, né? Era rico demais, tinha muito dinheiro. Salomão foi um dos homens mais ricos, né? Da face da terra. Ele foi rei, né? Depois do pai dele, Davi, ele virou rei também, Salomão. E depois Salomão durou muito, né? Teve muitas mulheres, mas só uma mulher que ele amou, né, de verdade, né? De mais de 1000 mulheres, ele só amou uma, que foi Sulamita, né? Sulamita. Que ele fazia poesias, né, para Sulamita. Só uma mulher que ele amou. Aí Salomão ficou velho e reclamou, porque ele fez muita coisa ruim, pagou o preço, né? Aí falou assim, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, né? Aí depois ele viu que o que praticou não compensou, né? Aí ele falou assim, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque Salomão, quando era novo, ele praticou muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Então quando ele ficou ficando velho, foi pagando preço. Ele foi sofreu, né? Sofreu muito Salomão também. Para poder se salvar, né? Porque ele se arrependeu, né? Ele falou, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham dias maus, que ele passou por dias maus, muitos dias maus, Salomão. Pois é. Igual seu pai Davi, né? Glória a Deus. Boa noite, então, meu amigo Cícero. Apareceu aqui assistindo aqui o vídeo. A palavra de Deus. Cícero Guedes. Deus abençoe, Cícero. E o rei Davi, pai de Salomão, né? Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele aprontou muito também, né? Rei Davi. O homem, a tendência do homem depois que caiu, né? Foi só pecar, né? Depois que desobedeceu a Deus lá no paraíso, Adão e Eva, foi só pecar, né? Aí a geração foi crescendo, geração pecaminosa, cada vez mais pior, cada vez mais terrível, né? Até hoje em dia, aqueles que não se arrependem, o homem, cada vez pior, né? Depois que Deus vai vir a justiça de Deus, é que Deus vai tratar com cada um, né? E o rei Davi, que era o pai de Salomão, também aprontou, né? Ele quis possuir a mulher de um soldado dele, né? Do comandante do exército dele, o rei Davi, né? Tinha um exército, né? De guerra, que venceu muitas guerras, né? O exército do rei Davi, porque depois ele se arrependeu, né? Rei Davi, só que ele pagou o preço, porque ele mandou matar um capitão, né? De guerra dele para ficar com a mulher do homem. Isso é coisa que se faz. O homem traiu o próprio seu servo, né? Para ficar com a mulher dele. A história é grande, aqui não dá para esticar, né? Mas aí o que aconteceu? Davi matou o homem, né? Fez uma invenção na guerra, mandou o homem para a guerra, né? O homem foi para a guerra porque ele era fiel a Davi, né? O homem era honesto, né? O capitão fiel, e foi traído por Davi, né? Pense no cara, foi ruim, Davi foi ruim, né? Mas pagou o preço também. Pagou o preço. Aqui a gente não. Tudo que a gente faz aqui a gente paga, viu? Aqui mesmo paga. E se não se arrepender, se não pedir perdão a Deus de coração, né? Ainda vai pagar ainda na eternidade ainda. Então, se você pratica o mal, para de praticar o mal. Se arrependa, se achegue para Deus verdadeiramente. Aleluia, para não perder a salvação, a vida eterna, e não ter que sofrer ainda na eternidade, o fogo eterno, né? Porque é terrível.
O negócio não é fácil não, viu? Terrível. E Davi, ele pagou caro o preço. Deus falou para ele assim: olha, Davi, eu confiei muito, aleluia, muitas maravilhas a você, muitas coisas tremendas aconteceu, livramentos, mas você, depois de você praticou isso aí, matou um homem que era fiel a você, para ficar com a mulher dele. Deus falou para ele: olha, Davi, você vai pagar o preço caro, nunca vai se apartar a espada da sua família, né? E ali demorou, mas Deus cumpriu a mensagem que ele deu para Davi, né? Davi teve família, teve filhos, né? Aleluia, glória a Deus. E o filho que ele mais amava, aleluia, glória a Deus, foi morto, né? Ele não amava todos os filhos, mas ele sempre tinha mais. O próprio irmão matou o irmão. O filho de Davi matou o irmão, matou o outro, né? O próprio irmão, com a espada, matou o próprio irmão. Imagina aí, o pai vê uma cena dessa. Amava os filhos de Davi, amava demais os filhos dele, né? Ver o filho matar o próprio irmão, né? E teve muita desgraça na vida de Davi. Davi pagou o preço caro, né? Aí depois se arrependeu, né? E Deus perdoou, né? E Deus perdoa, porque o homem ele é falho mesmo, né? Mas quando ele se arrepende, Deus perdoa. E através dessa mensagem aqui eu quero deixar mais uma palavra aqui, também Apocalipse no capítulo 3, glória a Deus, e o versículo 7, ele vai dizer assim, ó, para nós, para todos aqueles que guardam a palavra de Deus, todos aqueles que ouvem, como diz a Bíblia: bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que praticam, né? Temos que praticar, né? Para não perder a nossa salvação, porque Deus tem um propósito de salvação para cada um de nós. Glória a Deus. Não é placa de igreja que vai salvar a gente, né? A gente vai para a igreja porque a gente conhece a verdade através daquela igreja, daquela placa, né, que o homem colocou, né? Mas não é placa de igreja, não é a Assembleia de Deus que vai salvar. Muitos têm que saber disso, muitos não querem saber, mas é a verdade. O que vai salvar é você praticar a palavra de Deus aqui, ó. Aqui. A Bíblia é sagrada. O que vai lhe salvar é isso. Você praticar a verdade. Não é a Assembleia de Deus que vai salvar a gente. Não é congregação, não é batista. Não é Deus é amor. Não, isso aí foi o homem que inventou. Isso é coisa do homem. Viu? Glória a Deus. Coisa do homem. A gente não pode. O homem só pode ir na hora do homem quando o homem está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se não tiver, não vai não. Não vai não, porque a gente vai se decepcionar, né? Como uma vez eu me decepcionei, me entristeci, né? Por causa do homem, porque o homem é falho, mas agora eu sei que não adianta, a gente tem que ir por Jesus, por Deus, né? Pela sua palavra. Glória a Deus. Porque essa sim, quando você se dedica para Deus, quando você toma a atitude de obedecê-lo, de praticar aquilo que Deus manda através da sua palavra, você tem a recompensa. Aleluia. Você tem o resultado. Glória a Deus, né? A gente tem o resultado quando a gente pratica mesmo de verdade, sem engano, né? Porque uns estão enganando, usando a Bíblia para enganar os outros. Isso aí vão prestar conta com Deus, né? Deus fala que a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino do céu. Não, nem todos, né? Jesus é misericordioso. Deus é tão misericordioso, né,
que dá chance, está dando chance para esse povo se arrepender. Mas se não se arrepender de coração, o final é o lago de fogo, está na Bíblia. Aleluia. Não vai entrar. Ele disse que não, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. E só tem dois caminhos. Só é céu e inferno. E fogo. Perdição eterna. Não tem outro caminho. Só é Jesus e o inferno. Né? Não adianta, não tem engano. Se enganar, a Bíblia diz que os falsos profetas, Deus vai lançar todos, os falsos pastores, todos que estão levando o povo para o engano, né? Glória a Deus. Não existe isso. Não existe dois céus, só tem um. E no céu de Deus não entra pecado, né? Está na Bíblia. Glória a Deus. Porque aquele que confessa seu pecado a Deus, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Né? Tudo bem que a gente é falha, é pecador, mas a gente tem que todo dia estar pedindo a Deus misericórdia. O Senhor vai me libertando, pedindo perdão todo dia. Né? Porque Deus fala que o homem, a tendência do homem é cair, né? Ele diz que na sua palavra, cuidado daquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Porque o homem, a tendência do homem é cair, tendência da carne, né? Mas o Espírito é de Deus. Foi Deus que soprou na nossa narina através de Adão, né? Deus fez Adão e soprou o Espírito dele. O Espírito que nós temos é o Espírito de Deus. É Espírito de Deus. Deus deu para cada um de nós, né? Através que soprou nas narinas de Adão e Adão teve vida, né? Só que ele fez Adão do pó da terra, né? Tem a parte que é onde o homem tem a tendência para cair, né? Onde ele caiu, desobedeceu a Deus. Quando Deus falou, botou Adão e Eva no paraíso, Adão e Eva, né? Não foi Adão e Adão, não. Foi Adão e Eva. Deus fez uma mulher, o homem, né? Deus não fez outro homem, né? Para poder estar com Adão. E Deus falou, olha, vocês podem comer de tudo aqui, ó. Não precisa trabalhar, não precisa fazer esforço, fica só aí de boa passeando aí. Só me adorando, né? E me adora, né? E aquela árvore lá, que está no meio do paraíso, não é para comer, né? Não é porque a árvore era diferente, é porque Deus queria a obediência do homem. Ele queria a obediência, né? Porque diz a palavra de Deus, por isso que está escrito, é melhor crer, é melhor obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor você obedecer do que você fazer uma coisa que vai se esforçar muito sem precisão, né? Então é melhor obedecer, né? Fazer o que é certo, né? E Deus fez o homem para lhe adorar, né? Adão e Eva, nós todos que nós estávamos aqui, nós fomos feitos para adorar a Deus, né? Para adorar a Deus. Deus só queria a nossa adoração. Deus quer dar tudo de bom para nós, tudo que a gente quer de bom, só quer dar coisas boas. E Ele só quer que a gente respeite Ele, né? Adore Ele como Ele é, né? Ele é o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele quer que nós o adorem porque Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Foi Ele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, né? Foi o nosso Deus que fez, né? Glória a Deus. Então até agora, até hoje, a gente temos a porta aberta, né? A porta está aberta para cada um de nós. A porta está aberta, né? Que é Jesus, como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus que morreu lá na cruz do Calvário. Todo mundo sabe que veio Jesus, morreu na cruz do Calvário. Sofreu, padeceu, foi humilhado para nos dar direito à salvação, à vida eterna. Porque o homem pecou, né? Como diz na Bíblia. Todos pecaram. Quando o Adão desobedeceu lá no paraíso, Adão multiplicou e foi nascendo só o homem do pecado, só do pecado, e multiplicou a humanidade, tudo do pecado, né?
E tinha que fazer sacrifício para poder Deus ir remindo os pecados, né? Que aí teve o primeiro homicídio, né? Que Adão e Eva teve Caim e Abel, e teve o primeiro homicídio, né? Caim matou Abel, porque já era por causa do pecado, ele era filho do pecado, né? A tendência era pecar. Aí o que aconteceu? Deus, nesse tempo todinho, teve que fazer um jeito para poder, aleluia, para poder restaurar o homem com ele, né? Restaurar o homem com Deus de novo. Aí ele pegou e fez uma reunião no céu, né? E disse: nós temos que restaurar o homem para conosco. Eu quero o homem para me adorar, né? E fez a reunião e ele falou: quem enviarei, né? Quem há de ir morrer pelo povo, pelo homem que eu fiz, né? O homem que eu criei. Aí ninguém se manifestou, né? Houve silêncio no céu. Aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou e disse: eu irei, Pai, eu irei restaurar o teu povo. Glória a Deus. Eu irei restaurar o povo que tu criou, Pai. Porque Jesus era amor, ele tem amor, muito amor, como Deus é amor, né? Deus é amor, Jesus é muito amor, e Jesus se prontificou para vir, e Deus falou: só que vai ter que ter uma restauração, meu filho, de morte, né? Lá na terra, você vai se transformar em homem para poder passar pelo mesmo processo do homem, para poder morrer, sofrer, pagar o preço, aleluia, do pecado dos homens. E Jesus, sem nenhum pecado, santo, Deus também, 100% Deus, porque era filho de Deus, né? Veio, entrou numa virgem, através do Espírito Santo, glória a Deus, e nasceu, né? O processo foi longo, a história é muito longa, né? O processo de Jesus, que até viver 33 anos, né? Jesus viveu na terra, fez milagres, operou maravilhas, fez prodígios, fez milagre para poder se chamar o homem para perto dele, de Deus. O homem sempre foi interesseiro, até hoje o homem é interesseiro, né? Muitas vezes ele não pode ver alguém fazendo alguma coisa que chama a atenção. Nossa, esse homem aí, eu fazer alguma coisa, eu vou lá, né? Onde é que você está? Onde é que você fica, né? Para onde que você vai? Tudo por interesse. Aí Jesus usou essa estratégia, fazer os milagres, que aí o homem se achegava para ele. Aí é onde ele pregava a mensagem do Pai, né? Da salvação, para a própria salvação do homem. E até hoje chegou nos discípulos, né? E foi indo, foi o discípulo até que ele falou para o discípulo: agora vocês vão encher do Espírito Santo, o Espírito Santo vai revestir vocês para vocês pregar a minha palavra até os confins da terra, no mundo todinho, onde o mundo todinho tem a palavra de Deus, né? Hoje em dia o mundo todinho tem a palavra de Deus, né? O mundo todinho já ouviu a palavra de Deus, o mundo todo, porque muitos não querem mais a palavra de Deus. Essa é a realidade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos do mundo todo esfriou. Por isso que, aleluia, muitos não querem saber de Deus, porque esfriou o amor, né? Glória a Deus. Muitos não querem deixar o evangelho entrar mais, fechou a porta do evangelho, né? Muitos países aí, muitos países aí sabem qual os países que muitos matam crente, matam cristão, né? Mata mesmo, mata em terra, não quer saber de evangelho não. Pois é, porque muitos já ouviram a mensagem, porque já conhecem a palavra de Deus, sabe que ali está a verdade, né? Muitos querem estar no erro, praticando o erro, coisas terríveis, abominações, como tinha antigamente, muitas abominações. Antigamente o povo, aleluia, sacrificava criança, né? Já tirava a criança da mãe, já sacrificava para o inimigo, né? Naqueles tempos antigos já, e hoje do mesmo jeito. É porque a gente não sabe a notícia, mas o homem continua a mesma coisa, a mente pecaminosa, né? Mas Deus, aleluia, ele é todo poderoso, aleluia. Ele fala: se creres, verás a glória de Deus, né? Se você crer, se a gente crer, nós estamos. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus.
Ela diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu vou agora, para terminar essa mensagem, que eu nunca mais tinha falado da palavra de Deus. Então eu vou deixar esse bem espaço, né? É difícil, gente. A palavra de Deus é muito séria. É coisa muito séria, não é de qualquer maneira, né? Não é falar qualquer coisa. É a verdade, tem que ser falada do jeito que ela é, né? Glória a Deus. Eu vou ler aqui para finalizar essa parte da mensagem, né? E outro dia, que Deus permitir, trago outra mensagem. Que está em Apocalipse, né? Como eu já falei, Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 7, que vai dizer assim para nós, para nós todos, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 7, vai dizer assim, ó, aleluia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, aleluia. Nós temos que ser crente da Filadélfia, da igreja Filadélfia, a igreja que vai entrar no céu. Escreve, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, aleluia, o que tem a chave de Davi. Olha, Jesus tem a chave de Davi, ele tem a chave da morte. Jesus tem a chave da morte e da vida. Glória a Deus. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Em tudo. Aleluia. Quando Deus fecha uma porta, ninguém abre, né? Porque Ele é Deus. Agora, se você fica confiando, crendo nele, também na hora que Ele abrir, quando Ele quiser abrir, ninguém fecha. Aleluia. Em tudo, em todas as formas. Aleluia. Batendo aqui, que está apertado aqui. Todas as formas, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre, né? Glória a Deus. Porque Ele faz isso para Ele provar que Ele é Deus. É Ele que abre e que fecha. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. A gente tem uma porta aberta diante de nós, de cada um de nós, que é Jesus Cristo. Qualquer momento que você quiser entrar por essa porta, está aberta, que é Jesus Cristo. Aleluia. E Ele sabe as nossas obras, né? Nós temos que fazer boas obras. Para ter direito, aleluia, a entrar pela porta, temos que fazer boas obras, né? Aleluia. E temos que guardar, né? Como ele diz, com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Muitos estão negando o nome de Jesus. Aleluia. Por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de, aleluia, poder mentiroso, né? Poder da terra é poder mentiroso. Quem tem poder é Deus. O inimigo é mentiroso e fica enganando o povo aí, dizendo que tem poder. O cara tem não sei quantos milhões, aí de repente morre. Aí tá lá, vai ser enterrado, não leva nem um centavo, não leva nem R$2. Viu? Quem tem poder é Deus, quem tem poder é o nosso Deus. Aí, mesmo com pouca fé, mesmo com nossas lutas que nós passamos, que Deus permite a gente passar, mas nós estamos firmes com Deus. Aí Deus se agrada. Aí Ele quer ver até onde a gente vai. Não, peraí, eu vou dar mais um. Eu vou dar a vitória para ele, mas eu vou dar mais, que é para ele aprender. Quando ele tiver a vitória na mão, ele vai dar valor. É assim. Deus faz isso com a gente. Glória a Deus. E nós, com pouca força, não negamos o nome de Jesus. Isso é que é importante. Porque a gente conhece o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar, guardar todos nós, toda a nossa família, né? E cada dia nos fortalecer na sua presença. Que nós possamos andar no caminho para não ter prejuízo. Caminho de Deus, né? Caminho certo, que é Jesus. Como Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Aleluia.
Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Aleluia. Cícero, com toda a família, sua mãe, seu pai, todos aí. Deus abençoe a todos. E todos que ouviram essa mensagem, como quem diz a palavra de Deus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse também está escrito. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.